No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governo decide privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos em sua totalidade e o Congresso coloca na pauta às pressas votação do projeto de lei de venda da estatal. Fiscal do contrato da vacina Covaxin, Regina Selle, afirma à CPI da pandemia que só foi indicada para o posto após denúncia de corrupção dos irmãos Miranda ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro confirma em reunião ministerial indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias da edição desta quarta-feira, 7 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. As mentiras ditas pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais definitivamente foram institucionalizadas por integrantes do governo federal na tentativa de salvar o mandato do chefe do executivo. As investigações da CPI da pandemia têm mostrado de maneira contundente como o entorno do ex-capitão tem agido de maneira criminosa. Um dos fatos que mais chamou a atenção se deu na última terça-feira, durante o depoimento da servidora Regina Selle, fiscal de contrato da vacina indiana Covaxin. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, apontou indícios grosseiros de fraude em um dos invoices apresentados pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e pelo ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, referentes aos contratos da Covaxin, que teriam sido preparados pela empresa Precisa Medicamentos, parceira da farmacêutica Bharat Biotech. Foram mais de 20 erros no documento, de todos os tipos, incluindo a palavra preço, em inglês, que seria price, grifada como prince, o mesmo que príncipe no nosso idioma. Esse invoice substituiria um que havia sido enviado com alterações em relação ao contrato de aquisição de doses do imunizante. Caso comprovada a falsificação, isso configura, no mínimo, crime de falsidade ideológica. Outra informação importantíssima surgida nesse depoimento se deu quando Regina Selle afirmou que foi indicada como fiscal do contrato no dia 22 de março, um mês depois de ele ter sido fechado, descumprido e, curiosamente, 2 dias após a tal reunião entre os irmãos Miranda e o presidente da República, onde eles denunciaram a suspeita de corrupção na compra das vacinas. Ou seja, está mais do que claro que todo esse episódio é eivado de crimes cometidos pelos envolvidos, inclusive pelo senhor Jair Bolsonaro. Por falar em crime, a Câmara pautou para ontem, às pressas, a votação do projeto de lei que permite a privatização de 100% da empresa de Correios e Telégrafos, uma obscenidade contra o povo brasileiro que terá de pagar preços escorchantes caso queira enviar correspondências. Não há outro caminho que não o fim imediato desse governo genocida, corrupto e entreguista do Jair Bolsonaro. O país precisa ser devolvido às mãos dos brasileiros. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Bom dia, Celeste Sintra, minha amiga e jornalista. Seguimos juntos nessa luta que já longa contra o fascismo e a pandemia. Virgínia, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco mais uma vez no Faixa Livre. Virgínia, a realidade do nosso país, como tem acontecido de maneira recorrente nos últimos tempos, se torna digna das mais elaboradas obras de ficção. O presidente Jair Bolsonaro, essa figura nefasta que já ocupa o Palácio do Planalto há 2 anos e meio, tem se visto envolto em denúncias de corrupção no seu governo pelo que nós chamamos de fogo amigo. Um deputado abertamente bolsonarista, que foi eleito na onda do ex-capitão lá em 2018, e seu irmão, um servidor público concursado do Ministério da Saúde, denunciaram um suposto esquema de desvio de recursos públicos através de pagamento de propina para uma empresa que tem sede em um paraíso fiscal, que seria representante de um laboratório indiano que produz vacinas contra a Covid-19. Além disso, ao que tudo indica, o valor de cada uma das doses comercializadas estaria superfaturado, ou seja, sujeira das bravas. Era um roteiro esperado, Virgínia, após 2 anos e meio de governo, o Jair Bolsonaro ser ameaçado por alguém do seu próprio campo político? Oi, Anderson. O bolsonarismo é uma espécie de agrupamento gelatinoso, mas extremamente violento e truculento. E a agressão contra todas as outras forças e a própria agressão interna é alguma coisa de bastante corriqueira nesse governo e, de alguma maneira, eles aproveitam para produzir uma mídia escandalosa, falsificadora da realidade. Então, as lutas intestinas são permanentes, são agressivas, e essa é uma das armas da família, né? E que a gente pode ver, por exemplo, no comportamento do guru Olavo de Carvalho, que atualmente, aliás, anda silencioso, colocou a viola no saco. Então, historicamente, a gente teve o Bebiano, depois seguiu pela saída do Sérgio Moro, que saiu em voo rastejante de galinha, depois o general Santos Cruz. Nós temos a briga entre os ex-aliados políticos de primeira hora, como Joyce Hasselmann e Kim Kataguiri, ou ainda dos aliados políticos mais importantes, como João Dória, o Witzel do Rio de Janeiro e, atualmente, agora o Eduardo Leite. Então, a gente tem que esse comportamento extremamente agressivo e de brigas para fora vale também para o interior do campo.
bolsonarista. Com relação à corrupção, é claro que esse governo é corrompido, e é preciso lembrar que ele atualiza a corrupção sobre 3 formas fundamentais. A primeira e a mais grave, e a que se fala muito pouco, é a entrega do fundo público na mão do empresariado, é o acesso a um butim dos fundos públicos do Estado, e nós temos vários pesquisadores mostrando como isso vem acontecendo. Essa é a forma mais grave da corrupção. Ela leva bilhões de reais, ela retira das políticas fundamentais e ela precisa ser permanente denunciada porque ela é naturalizada por esse governo e é naturalizada na sua segunda forma, que é o toma lá da cá do Centrão, que se torna cada dia mais cara, e a terceira forma de corrupção que é atualizada pela família é a que eu chamo a corrupção dos ratos de porão, que envolvem as rachadinhas, que envolvem milhares de esquemas de pega daqui, joga para ali, e que vai acontecendo nos interstícios da grande corrupção, que é a entrega do fundo público e o toma lá da cá. Essa atuação dos ratos, vale lembrar que envolve também o emprego massivo de militares, isso é uma corrupção, e é uma corrupção vergonhosa, assim como o emprego de militantes da extrema-direita sem nenhuma qualificação dentro dos ministérios, como a Damares Alves faz isso constantemente. Tudo indica que agora, pela primeira vez de maneira mais sólida, eles estão atravessando um período em que eles estão indo para a defensiva. Já romperam com muitos dos seus esteios originais e, de alguma forma, o tipo de ataque brutal, truculento, sistemático, permanente que costumavam realizar parece perder algum fôlego. Mas eu lembro que Bolsonaro é um perigo para a vida humana nesse país e nesse planeta. Ele é um genocida, continua aprofundando a pandemia e continua piorando as condições de vida do conjunto da população brasileira. Portanto, mesmo enfraquecido, ele é algo que nós precisamos retirar do governo e apagar todos os traços dessa passagem. Só que a reação imediata do bolsonarismo, Virgínia, ao que parece foi plantar um policial militar na CPI da pandemia para tentar descredibilizar o deputado Luiz Miranda, responsável por trazer à tona o escândalo da Covaxin, ao lado do seu irmão Luiz Ricardo. O senhor Luiz Paulo Dominguete foi à imprensa dizer que havia recebido uma proposta ainda mais escabrosa de propina por um agora ex-integrante do Ministério da Saúde na casa dos 400 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais, algo inimaginável. Prontamente ele foi convocado pela comissão no Senado e acabou tentando mudar o rumo da prosa. Revelou um áudio do deputado Luiz Miranda tentando ligá-lo à comercialização de vacinas de maneira suspeita. Enfim, a dúvida que fica é se esse áudio foi plantado pelos aliados do presidente ou se a história toda, delatada pelo tal do Dominguete, um sujeito assumidamente bolsonarista, foi inventada. Também te pareceu, Virgínia, que isso seria mais uma daquelas atitudes diversionistas da turma do Jair Bolsonaro para tentar mudar o foco e deslegitimar uma denúncia? Deu certo? Apesar das inúmeras limitações dessa CPI sobre o genocídio, na verdade, sobre a questão das vacinas, ela tem limitações. Eu não vou entrar aqui na discussão disso. A gente precisa estar atento à CPI, mas não só. A gente precisa manter o foco nas questões fundamentais do genocídio, da devastação econômica, da devastação civilizatória que vem acontecendo, da devastação ambiental e da devastação humana que esse governo representa. Ao que tudo indica, as manobras diversionistas do Bolsonaro parecem não estar mais surtindo o mesmo tipo de efeito que tiveram até aqui. E até mesmo a ameaça de golpe, que já foi tão repetida tantas vezes, parece que de alguma maneira se banalizou. Com relação à CPI, mas não só,
O que a gente está assistindo é a ampliação de uma rede social pró-democracia, rede mesmo, uma malha de entidades, de organizações, de elementos, de redes sociais, e essa malha se contrapõe fortemente a Bolsonaro e as suas práticas, inclusive para nutrir com informações confiáveis em diversas direções, inclusive a própria CPI. Então, nós sabemos que, ao longo da CPI, várias redes sociais estão nutrindo de informações exatamente para desmantelar essa tendência diversionista dos grupos bolsonaristas. Então, desse ponto de vista, muito rapidamente ficou óbvio o que a família estava tentando, e o Dominguete saiu muito mal na parada, né? Teve seu celular apreendido, etc. E essas confusões que vão sendo realizadas vão também demonstrando o verdadeiro circo político que o governo Bolsonaro representa. Então, ao mesmo tempo em que não deu certo essa tentativa de mudar o foco e deslegitimar, a gente não pode esquecer que a gente continua sob um governo cuja perspectiva é de cunho fascista, que é apoiado pelas Forças Armadas e por milícias as mais diversas no país, e ele é um perigo permanente. Isso significa que este governo precisa ser urgentemente interrompido. Lembro que nós estamos ainda vivendo um número de mortes inadmissíveis nessa pandemia e que esse governo continua a estimular. A última fala do Bolsonaro desqualificava a vacina, desqualificava e continuava a oferecer tratamentos precoces que nós sabemos que não fazem nenhum efeito. Só que o cerco tem se fechado cada vez mais, Virgínia, para o ex-capitão. A Procuradoria-Geral da República pediu, na última sexta-feira, a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da negociação da Covaxin. Antes disso, o ministro Alexandre de Moraes já havia realizado um movimento que atingiu o cerne do bolsonarismo. Ele arquivou aquele inquérito referente aos atos antidemocráticos a pedido da própria PGR e decidiu abrir uma nova investigação, esta para verificar a existência de uma organização criminosa digital montada, abre aspas, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito, fecha aspas. Esse tipo de iniciativa da Justiça, Virgínia, de alguma forma pode estar ligado à perda de popularidade do chefe do Executivo? De fato, algum cerco se fecha em torno do governo genocida. E se fecha, sobretudo, pelo escândalo do número de mortes da pandemia, pela incapacidade de coordenar uma política consistente frente à pandemia e pela insensibilidade e truculência da milícia para lidar com uma situação tão dramática. Fica lidando com piadinha, com desqualificação o tempo inteiro, numa política genocida de indução à imunidade de rebanho, que nós estamos vendo, já tem pelo menos 600 mil mortes. Todos os governos do mundo se defrontaram com a pandemia, mas nenhum governo do mundo se manteve tão obstinadamente negacionista, terraplanista, insensível, grosseiro com relação aos doentes e aos mortos e incapaz de organizar coletivamente o enfrentamento à pandemia. E isso, apesar de nós termos um sistema único de saúde, o SUS, que teria condições de agir de uma maneira absolutamente extraordinária, ainda mais do que o que já fez. Lembremos todos, o SUS continua sendo sangrado. E é evidente que o ataque permanente do Bolsonaro ao STF acabou promovendo uma reação. É claro que as diversas negativas do STF aos intuitos do Bolsonaro genocida e de alguns de seus ministros baqueiam o governo Bolsonaro, que se vê, ao mesmo tempo, isolado no conjunto das instituições que ele pretende demolir, mas precisa delas.
Então, a gente está diante de uma situação peculiar, né? Nossas instituições estão atravessadas pelo que eu chamo da naturalização da corrupção legalizada, que é a entrega do fundo público às grandes burguesias, ao empresariado. E essa entrega retira muito da potência democrática dessas instituições. O público no Brasil está atravessado pelo privado. Isso se construiu logo na sequência da Constituinte, foi reforçado pelo governo Fernando Henrique Cardoso com a Contra-Reforma do Estado e mantido pelos diversos governos do PT. No pós-golpe, esse procedimento se escancarou numa proporção absolutamente inusitada de assalto aos cofres públicos, que começa com a emenda constitucional 95. A perda de popularidade do Bolsonaro seguramente influi, impacta, e mostra que o ataque ao Bolsonaro agora, né, o cerco ao Bolsonaro, vem de várias direções. Vem, inclusive, digamos assim, de uma concertação midiática que ataca o Bolsonaro, mas defende a sua política econômica. O que nós precisamos realmente é avançar na luta numa frente de esquerda de maneira a que fique cada vez mais claro não apenas o genocídio do fascista, a urgência de retirar o fascista desse governo, mas também a urgência de enfrentar esse conjunto de políticas que devasta os recursos públicos e entrega na mão das grandes burguesias. E isso porque as direitas já estão se mexendo frente a uma certa fragilização do Bolsonaro para meter a mão, para continuar a meter a mão no butim público. O Centrão é capaz de sustentar o Bolsonaro no cargo, Virgínia, com essas evidências recentes que têm surgido, com a popularidade do presidente em queda livre, com as manifestações de rua. É algo que o baixo clero consegue sustentar sem elevar o preço do apoio. Aliás, o Bolsonaro ainda tem condições de oferecer mais benesses a esse pessoal, sem afetar os interesses de outro bloco de sustentação do governo, que são os militares. O Centrão, especificamente, ele sozinho não sustenta nem o governo Bolsonaro, embora ele seja um forte apoio para esses governos. E não sustenta, até porque, no caso do Bolsonaro, ele precisa o tempo inteiro fragilizar as próprias instituições das quais ele depende. O governo Bolsonaro também precisa das Forças Armadas e da permanente tentativa de golpear o conjunto da institucionalidade, e esse foi o seu modus operandi. Agora, a bola da vez, né, que é repetida até o nojo, são as eleições de 2022 e as ameaças de que ele vai cancelar essas eleições se ficar a urna eletrônica e não passar o voto impresso, que são as ameaças recorrentes dele. Porém, como as Forças Armadas são também instituições do Estado, elas não são suficientes para conter, nem para conter o avanço fascista, nem para garantir o avanço fascista que o Bolsonaro precisa. Por isso, ele precisa continuar contando com seus bandos armados e seus gabinetes de tecnologia. E não à toa, a gente está vendo as cenas de queima de arquivo, como, por exemplo, o Adriano da Nóbrega e agora o Lázaro. E, para além disso, né, a manutenção, a tentativa de manutenção desses gabinetes tecnológicos, né, tipo gabinete do ódio ou de propaganda, tanto laica quanto religiosa, que pretende, né, e conseguiu, em parte, isolar uma parcela da população sem informação substantiva, além, mais uma corrupção, de mandar muito dinheiro para as redes de TV e de rádio, que são as mais grosseiras que nós temos, para que se convertam em redes do Bolsonaro e do bolsonarismo, o que é alguma coisa de extremamente grave. Então, a aceitação militar de participar desse processo corrompido, inclusive agregando elementos, né, porque estão
com remuneração diferenciada com relação aos outros, estão ocupando os cargos do Estado, muitas vezes sem a menor capacidade para isso. Isso é inquietante, porque isso compromete os militares com os ratos dos esgotos, e já estão mais do que comprometidos. É claro que o preço do apoio a Bolsonaro já está subindo no balcão de compra e venda de parlamentares. Vale lembrar que, desde o começo do governo, emendas bilionárias já foram distribuídas várias vezes para votações para Bolsonaro, e, em alguns casos, antes mesmo do acordo com o Centrão. E agora a tendência é que isso fique mais alto, mais caro. Quer dizer, tudo indica que crescem as tensões entre os grupos de apoio a Bolsonaro. Mas, novamente, é sempre importante lembrar que uma experiência fascista, como a levada adiante por esse genocida Bolsonaro, não chegou ao governo do Brasil sem que tenha tido apoio do conjunto das burguesias brasileiras e de parcela das estrangeiras. Uma certa fragilização do Bolsonaro genocida é fundamental, e nós temos de avançar nesse percurso. Mas precisamos saber que nós temos muita luta pela frente, a começar pela urgência de aprofundar nossas organizações, consolidar essa frente de esquerda que já está se constituindo, porque foi quem se manifestou nas 3 últimas manifestações de rua, foram esses diversos grupos pela esquerda, com muitos movimentos sociais antirracismo, movimentos feministas, ambientais, sindicalismo, vários partidos. Em suma, nós temos de avançar nesse terreno, porque o que, não só da nossa organização, porque o que vem de luta pela frente ainda é bastante intenso. Neste cenário, Virgínia, o povo de volta às ruas era o ator que faltava para o derretimento do genocida que está comandando o Brasil. Te animam essas manifestações que têm acontecido nos últimos tempos por todo o país pelo Fora Bolsonaro? Oi, Anderson, caramba, essas manifestações, se elas me animam e muito. É um alento, é um ar fresco, é uma capacidade de olhar para o futuro nova que reaparece. As ruas estão mudando de lado, né? E isso apesar da enorme dificuldade de mobilizar a população nessas condições e de se manifestar nas ruas sob uma pandemia que não está sob controle. Então, portanto, é preciso sempre lembrar que essas manifestações que nós vimos, assistimos e participamos são manifestações que, em condições normais, provavelmente seriam muito maiores, não só por conta do risco da pandemia, mas também pela devastação social que a nossa população está vivendo, em que até o custo do deslocamento para as manifestações se torna quase impeditivo. E o fato das ruas terem mudado de lado é algo muito importante, não porque elas tivessem estado à direita, mas porque os grupos bolsonaristas estavam conseguindo mobilizar em número decrescente, mas mobilizavam. Mas nesses últimos dias, o Flávio Bolsonaro, o famoso Flávio Rachadinha, e o Eduardo Bolsonaro, conhecido como Dudu Bananinha, discursaram para ruas completamente vazias no Rio de Janeiro e em Brasília. Então, a gente vê uma frente de esquerda se recompondo, uma frente que sabe o desafio que tem pela frente, é uma frente que procura não ser sectária e, portanto, garantir que, com o objetivo específico de retirar Bolsonaro e Mourão, ela pode se aliar com outras forças numa frente ampla momentânea com relação ao impeachment, mas ela sabe também que não pode perder o foco dessa frente de esquerda que já está, na prática, constituída. Nós sabemos que as direitas podem até, eventualmente, aderir ao impeachment, mas os seus planos das grandes burguesias e de uma parcela dos ratos do esgoto que estão mudando de lado, porque os ratos são os primeiros a abandonar o navio, os planos são de continuar a devastação social e econômica que está em curso, simplesmente tirando
o Bolsonaro genocida fascista e tentando passar um paninho no trato que ele fez da pandemia, um trato desastroso da pandemia. Mas nós sabemos que a luta que nos espera é de longa duração, de longo fôlego, e nós temos muitos desafios pela frente. A grande questão, Virgínia, é a seguinte: a quem interessa o impeachment do Jair Bolsonaro neste momento? Não me parece que os petistas, por exemplo, queiram uma mudança nesse quadro de desgaste do ex-capitão, já que o Lula tem aparecido como o principal favorito para as eleições do ano que vem. Os ultraliberais seriam capazes de provocar a queda do presidente para tentar uma alteração do nosso quadro político, na tentativa de evitar o PT de volta ao governo, mesmo com a ameaça autoritária do bolsonarismo. Bom, vou tentar responder, Anderson, por partes a tua questão, que é uma questão muito densa. Bom, em primeiro lugar, retirar Bolsonaro genocida do governo é uma urgência, e não se limita a uma questão de interesses maiores ou menores, e muito menos a interesses mesquinhos. É uma urgência sanitária, é uma questão de vida e morte para a população que vem sofrendo com um ataque genocida sob a pandemia, é uma questão da defesa dos trabalhadores, do conjunto dos trabalhadores, tanto aqueles que têm carteira assinada como não têm, que não sejam expostos às condições mais precárias que são o tempo todo defendidas por esse governo genocida. É uma questão da luta por direitos, e direitos urgentes, porque é o direito à saúde, é o direito à educação, o direito à moradia, à alimentação. Em suma, se trata da capacidade de subsistir, de existir da grande massa da população brasileira, e existir sem assassinatos em massa, existir sem isso que a gente vem vendo da expansão de assassinatos, inclusive liderados pelas polícias e por milícias, etc. É lógico que há cálculos eleitorais e econômicos os mais diversos. Agora, com relação se é o caso de fazer impeachment, não é o caso, etc. Então, há um certo cálculo, digamos, você expressa um certo cálculo para alguns, de que o melhor seria sangrar Bolsonaro para garantir uma vitória mais direta, porque na oposição Lula-Bolsonaro, hoje em dia, o Lula leva, e leva de maneira muito impressionante. Eu lembro que aqueles que defendem essa hipótese, que parece que eles esquecem que as burguesias e a mídia, assim que sair o Bolsonaro, ou Bolsonaro sangrado até 2022, mudarão de posição. E elas são useiras e vezeiras em fazer isso, não é? E, portanto, há que tomar muito cuidado para não cair na armadilha que a grande mídia faz de dizer está garantido, agora é Lula, porque a gente sabe que ela pode voltar a dizer que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa como fizeram em 2018. A posição contrária, de tirar o Bolsonaro para impedir o Lula se eleger, é apenas a antecipação disso que eu estou falando. Já é começar uma campanha, não só anti-Lula, mas uma campanha anti qualquer esquerda já imediatamente, portanto, já antecipando essa virada. Daí eu vou repetir várias vezes, acho que eu já repeti isso antes e vou repetir novamente, a extrema importância de uma frente de esquerda sólida. E sólida não quer dizer burocrática, sólida não quer dizer fechada, mas de uma frente de esquerda capaz de lidar com a nossa diversidade constitutiva das classes trabalhadoras, que construa um saldo organizativo dessas manifestações populares, que se recoloque como uma alternativa não só a Bolsonaro, o genocida, mas também ao conjunto do esbulho empresarial que o país vem sofrendo há muitas décadas. De qualquer maneira, retirar Bolsonaro é condição fundamental, porque no rastro dele nós temos apenas devastação. Nós estamos diante de um país que está em escombros. Nós teremos de enfrentar uma reconstrução de grandes proporções. O estrago realizado é brutal. Precisamos ter claro que o fascismo foi a ponta de lança do ultraliberalismo, que talvez perca agora o seu dirigente genocida, mas não perdeu suas garras nem sua voracidade no sentido de avançar sobre fundos públicos e sobre os direitos da população.
Esse ultraliberalismo não tem nenhuma moral, nem nenhum projeto para o país, e, em especial, nenhum projeto para a população. O seu projeto único é de engordar ainda mais aquelas burguesias que lucraram com a pandemia, agarradas com o genocida, e que agora, de alguma maneira, algumas delas se afastam um pouquinho porque ele cheira mal. Mas presta atenção, eles são como camaleões e mudam de lado o tempo todo, cobrindo o corpo de lobo com a pele dos cordeiros que assassinaram. As eleições estão ainda longe e nós precisamos garantir nossas forças agora, num crescendo, para termos claro que nós temos uma luta de longa duração. Eleições são muito importantes, porém não é o parlamento nem um presidente que garante as conquistas populares, e sim a luta do povo organizado. Agora, Virgínia, você já viu alguém com uma autoconfiança tão elevada como o senhor Ciro Gomes? Ele agora tem dito aos quatro ventos que vai disputar o segundo turno das eleições presidenciais do ano que vem com o ex-presidente Lula, que o Bolsonaro sequer vai participar do pleito. De onde vem essa confiança toda do político do PDT, Virgínia? Ela se traduz com a realidade dos fatos? Bom, eu não acompanho o cotidiano da campanha do Ciro Gomes, mas o Ciro é sempre candidato a ser um Lula ainda mais à direita do que o Lula original. Então, eu não tenho nenhum elemento para avaliar com detalhes as propostas do Ciro, mas, pelo que eu já acompanhei, o perfil é de um neodesenvolvimentismo, agora, em vez de sob a direção de um filho das classes trabalhadoras, o desenvolvimentismo que vai juntinho com o conjunto das burguesias, em vez de estar sob a direção de um filho das classes trabalhadoras como Lula, seria com o filhote das famílias dominantes nordestinas, que seria o próprio Ciro. No fundo, é apenas mais do mesmo, sem o desenho fascista e sem nenhuma perspectiva organizativa para as classes trabalhadoras e para as grandes massas do país. Da mesma forma, é um projeto, assim como o do Lula, cada dia de neodesenvolvimentismo, juntamente com as burguesias que estão aí, cada dia mais irrealizável, pois foi essa mesma burguesia, essa mesma que se alimentou e engordou sob os governos do PT, quem deu o golpe e mandou o golpe, e o Ciro, até aqui, não fez nenhuma expressão mais substantiva de que poderia fazer algo de diferente. E essas denúncias feitas pelo jornal Folha de São Paulo na última sexta, Virgínia, de que cerca de 26 mil doses de vacinas do laboratório AstraZeneca contra a Covid-19 teriam sido aplicadas aqui no Brasil fora da validade. O veículo diz que esses dados se referem aos registros do Ministério da Saúde. Algumas prefeituras de cidades do país têm se defendido dizendo que não houve a aplicação de doses com data de validade vencida, que seria um problema no sistema Conect SUS do próprio Ministério da Saúde. A pergunta que fica é a seguinte, Virgínia. Em um momento como esse, com todas as evidências da efetividade dos imunizantes, a quem interessaria desacreditar a vacinação no país? Bom, esse desgoverno do Bolsonaro genocida e a sua fixação anticientífica e negacionista na imunidade de rebanho, que é uma fixação propriamente genocida, ele prossegue desqualificando as vacinas em geral. Na quinta-feira passada, naquele programa que ele faz, que é uma vergonha pública, que o Bolsonaro genocida faz, ele estava desqualificando as vacinas e continuava fazendo propaganda de medicação sem efeito comprovado. Pior ainda do que isso, ele prossegue desarticulando as políticas universais do SUS, e isso é gravíssimo, introduzindo dificuldades para que o Plano Nacional de Imunização possa funcionar corretamente. Nós temos os meios estruturais para isso. É claro que em qualquer sistema de vacinação de grande escala pode acontecer problemas. A gente ainda não tem um mapa completo exatamente do que aconteceu. A Fiocruz garante que as vacinas foram entregues dentro da data de validade, então é possível que tenha acontecido várias situações. Algumas prefeituras estão prestando atenção, procurando verificar, mas o que a gente vê
É claro que a devastação que o governo Bolsonaro, em especial desse ministro, dessa coisa que foi o Pazuello, que teve no governo para destruir o SUS, só fez colocar dificuldades para o reforço desse Plano Nacional de Imunização, que é algo que seria fundamental, está sendo feito de maneira coordenada. Então, tem de enfrentar os problemas, lembrando que a imunização é fundamental para conseguirmos sair dessa pandemia. E, por isso, a derrubada do Bolsonaro precisa ser a mais rápida possível para que a gente possa reerguer o SUS, e um SUS capaz de enfrentar a concorrência desleal do empresariado da saúde, que vem abocanhando crescentes recursos públicos. Para finalizar, Anderson, e até saindo um pouco do tema da tua pergunta, o Bolsonaro, de fato, vem sendo empurrado para a defensiva. E sua gritaria histérica, porque agora a gente já viu que tem uma parte de histeria, parece perder auditores. Mas ele ainda é uma ameaça. E na sexta-feira passada ele teve um encontro com o diretor da CIA, da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, que se encontrou com ele e com o Augusto Heleno, que é o general do Gabinete de Segurança Institucional. Essa é uma situação esdrúxula e anômala, é quase o inadmissível, que, de alguma maneira, procura recuperar a docilidade canina do Bolsonaro genocida frente ao governo dos Estados Unidos. É claro que essa é uma questão em que todas as especulações estão em curso, desde um ataque previsto, talvez, pelos Estados Unidos contra a Venezuela ou a outros países, até mesmo a uma solicitação prévia de asilo da família nos Estados Unidos. Mas o que nós sabemos é que essa eventual fragilização do governo Bolsonaro não significa que ele já saiu do governo e nem mesmo que ele perdeu o apoio dos grupos empresariais que continuam apoiando a sua política econômica quase tão genocida quanto a política da pandemia. E é frente a ela que nós temos de nos organizar e lutar. Virgínia Fontes, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu aqui agradeço a você, Anderson, a Celeste, agradeço a todos os ouvintes, os e as ouvintes que estão conosco, convocando todo mundo para nos organizarmos para um enfrentamento que é um enfrentamento imediato de destituição do Bolsonaro, mas é um enfrentamento de longo curso para revertermos a tragédia em que estamos metidos. Mas seremos capazes disso. Bom dia para todos. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Virgínia Fontes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista do Instituto por Direitos e Igualdades, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia. Bom dia, Anderson. José Luiz, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco mais uma vez no Faixa Livre. José Luiz, esses 2 anos e meio de gestão do senhor Jair Bolsonaro chegaram trazendo uma onda de denúncias contra o ex-capitão, a abertura de inquéritos para averiguar a conduta do presidente, conformando certamente o pior momento do seu mandato. Tivemos esses episódios de suspeitas de corrupção na aquisição de vacinas contra a Covid-19, de liderar um esquema de rachadinha no seu gabinete quando era deputado federal, algo que não renderia punição ao hoje presidente, mas desgasta a imagem do Bolsonaro. Como é que você tem analisado esse momento do ex-capitão, José Luiz? Então, esse é certamente o momento mais frágil do Bolsonaro desde que ele assumiu, né? E não apenas porque a CPI apontou e tem construído uma lógica na forma como o Bolsonaro lidou com a pandemia, em que muito claramente o Bolsonaro apostou na imunidade de rebanho via contágio, o que foi um erro absolutamente colossal e é responsável, portanto,
por uma boa parte das mais de 500 mil mortes, isso começa a ficar muito claro, né? Toda a postura do Bolsonaro de incentivar a aglomeração, de não usar máscara, de incentivar falsas curas que tinham por objetivo tranquilizar as pessoas para que elas se expusessem ao vírus, tinha um objetivo: contaminar todo mundo o mais rápido possível, criar imunidade de rebanho e, consequentemente, superar a pandemia rapidamente, morresse enquanto tivessem que morrer, para que a economia voltasse a andar e ele pudesse chegar a 2022 com resultados econômicos a apresentar. Isso aí está muito claro, né? A CPI, ela deixa isso claro, mas o principal ponto que essa CPI consegue é que, pela primeira vez em 2 anos e meio, o Bolsonaro perdeu o comando da narrativa. Pela primeira vez em 2 anos e meio, a agenda política está sendo ditada pela CPI e pelo conjunto de coisas que aparecem em torno dela, né? O Bolsonaro não controla a agenda política. E é importante prestarmos atenção nisso, porque o Bolsonaro sempre se comportou criando manobras diversionistas, falando uma bobagem aqui, uma estupidez lá adiante, com o objetivo de pautar o debate. E ele, de uma certa forma, tanto na campanha quanto nos primeiros 2 anos e pouco de governo, ele teve sucesso. E desde que a CPI foi instalada, o Bolsonaro perdeu o controle sobre a agenda, perdeu o controle sobre a pauta. Isso talvez seja o principal fato político. Ele está sendo obrigado a responder a uma pauta que lhe é imposta. O segundo elemento é que a CPI, costuma-se dizer que todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina, porque a CPI cria um ambiente onde outras denúncias correlatas acabam aparecendo. Foi assim, por exemplo, a questão da Covaxin, a questão das óbvias movimentações no sentido de obter vantagens ilícitas na compra de vacina, seja na Covaxin, em que o pagamento seria feito a uma obscura empresa sediada em Singapura e que mostra claramente, quer dizer, a preferência por comprar vacinas através de intermediários, porque essa é a forma de conseguir desviar dinheiro, isso está evidenciado, como também a velocidade com que um policial militar de Minas Gerais consegue ser atendido no Ministério para vender 400 milhões de vacinas, quando uma multinacional da área, a Pfizer, mandou dezenas e dezenas de mensagens e de e-mails sem conseguir ser minimamente atendida ou respondida. Isso mostra que havia, abrigado no governo Bolsonaro e com o seu acobertamento, uma intenção de obter vantagens ilícitas de movimentações de natureza corrupta envolvendo a compra de vacinas. Essa denúncia cumpre um papel. Retira do Bolsonaro o discurso de que ele não é corrupto, de que o governo dele não está envolvido em falcatrua, de que ele pode errar, pode ter feito isso e aquilo, pode não ter feito aquilo lá, mas o governo Bolsonaro é um governo honesto. Essa narrativa cai por terra. E isso é importante porque retira a margem de manobra do Bolsonaro e do bolsonarismo. Essa fragilidade do Bolsonaro, José Luiz, pode fazer o Centrão ampliar o preço pela manutenção do mandato do presidente? É esse tipo de governante que o baixo clero gosta, José Luiz, os mais frágeis politicamente. Qual seria o tamanho dessa conta para o chefe do executivo, na sua opinião? É a voz corrente que o Centrão gosta e se nutre de governos frágeis. Isso é verdade, porque a governabilidade ela é garantida a um preço crescentemente mais alto quanto mais frágil está o governo. Então, até um certo ponto, isso ajuda o Centrão, porque lhes permite ter um poder de extorsão sobre o governo maior. No entanto, há um limite, né? E o limite é o ano eleitoral. O Centrão pode ser fiel a um governo que lhe ofereça vantagens, enquanto o outro não lhe oferecer mais vantagens. Isso a gente viu em 2016, né? Todos os acordos de governabilidade que o PT e Dilma tinham com parcelas do Centrão
foram cobertos pelo Michel Temer e pelos articuladores do golpe, e esses partidos acabaram desertando a sustentação de Dilma. Então, a fidelidade do Centrão vai até um certo ponto. E costuma ter uma característica, né? Quando sai em revoada. Quando há a debandada, ela é debandada em conjunto, ela não é de partes. Então, a princípio, eu acho que essa debandada pode ocorrer na campanha eleitoral, porque aí os interesses da reeleição de cada parlamentar falarão mais alto, ou se as condições políticas se agravarem esse ano e se houver uma costura de uma alternativa que não comprometa os interesses imediatos do Centrão, isso pode ocorrer antes, né? Não dá muito para fazer uma aposta sobre o que irá ocorrer nos próximos meses, mas o cenário para o Bolsonaro é um cenário muito defensivo, né? Ele, nesse momento, ele briga dia após dia, semana após semana, para evitar que se construam as condições que o levem a perder o mandato. E o Bolsonaro tem condições de pagar esse preço, José Luiz? Eu te pergunto isso porque as ameaças ao presidente não se dão apenas pela turma da política. No âmbito judicial, já há aquela surpreendente investigação pedida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal sobre a negociação das vacinas da Covaxin, um suposto crime de prevaricação cometido pelo presidente. Também um inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes para averiguar a existência de uma organização criminosa digital que produz fake news e ameaça a democracia, o que atinge o cerne do bolsonarismo. O presidente consegue se sustentar em meio a esse turbilhão, José Luiz? Os militares podem atuar nesse caso para apoiar o ex-capitão? O governo Bolsonaro tem, evidentemente, o orçamento na mão e, portanto, condições de pagar aquilo que é monetizável em relação a garantir a fidelidade dos deputados do chamado Centrão. Aquilo que for monetizável através de emendas ao orçamento, através de obras, etc., o governo tem condições de pagar. O problema é que há um outro preço a ser pago, que é o seguinte, né? Em 2022, cada um desses deputados e senadores precisará se reeleger. E as condições de se reeleger dependem das alianças e dos acordos e das candidaturas majoritárias aos quais estiverem ligados. O Bolsonaro, muito fragilizado, não é um aliado para 2022. Então, mesmo deputados que sejam muito fiéis ao governo nas votações, nos enfrentamentos parlamentares, não significa que estarão com Bolsonaro em 2022. Isso será objeto de um cálculo eleitoral que será feito mais adiante, né, de forma que é difícil, nesse momento, avaliar o cenário. Portanto, assim, a parte que é monetizável através de emendas parlamentares é um preço que o Bolsonaro tem como pagar. A parte que depende de desempenho político eleitoral em 22, isso só saberemos em 22. Mas, neste momento, a fotografia para o Bolsonaro não é favorável. Agora, José Luiz, é impressionante como a vida política brasileira é pródiga em produzir personagens dos mais inusitados, digamos assim. Surgiu esse tal de Reverendo Hamilton Gomes de Paula, líder da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que, apesar do nome, não é um órgão de governo. Esse sujeito teria autorização para negociar vacinas em nome do Ministério da Saúde. É inacreditável, José Luiz. Será que não há servidores capazes de realizar esse tipo de negociação no Ministério? Esse próprio nome, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, não foi escolhido por acaso. É um nome escolhido absolutamente voltado para tentar criar confusão, para que o seu representante possa se apresentar numa situação que, sem maiores perguntas, as pessoas imaginem que ele representa o governo ou que ele tem alguma relação com o governo. É um nome muito inusitado, né? Muito inusitado para uma entidade privada, né? Absolutamente inusitado. E como eu não acredito em coisas inusitadas por acaso, eu tenho certeza que esse nome foi escolhido exatamente para poder trafegar numa área cinza, que é a confusão do que seja público e do que seja privado.
Uma característica desse governo é a mais absoluta incompetência e desqualificação da maioria dos seus quadros. E se há um legado que o governo Bolsonaro vai deixar para o país, é a percepção que a maioria, evidentemente não serão todos, mas a maioria da oficialidade das Forças Armadas, particularmente do Exército, é completamente despreparada e desqualificada. É completamente ineficaz, completamente despreparada. A convicção que eu tenho é que, se dependesse desses caras, o Paraguai tem, nesse momento, a grande oportunidade de recuperar a saída para o mar. Você já imaginou o Pazuello encarregado da logística para defender o Paraná em caso de uma invasão? Eu fico absolutamente estarrecido ao ver o absoluto despreparo e desqualificação de boa parte da oficialidade, particularmente do Exército, no desempenho de funções que, assim, é primário o comportamento desse coronel Elcio Franco, é primária a forma como eles tentam operar um esquema de corrupção, é primário toda essa movimentação. O principal legado que fica é deixar muito claro por mais algumas décadas que os militares brasileiros, e em particular o Exército, não têm a menor qualificação para assumir tarefas de gestão do Estado. Qual é o papel da esquerda, José Luiz, em um cenário como esse? A queda do Bolsonaro, ainda que necessária para que tenhamos um fim nesse genocídio colocado pela pandemia, favorece o campo progressista nas eleições do ano que vem, ou é tudo que os liberais precisam para criar um novo quadro de imprevisibilidade? Até que ponto a fragilidade de um presidente favorece a estratégia da esquerda, ou da centro-esquerda, melhor dizendo, de retomar o poder? Olha, no atual quadro, a esquerda sozinha não tem força para derrubar o Bolsonaro, né? Ou há uma movimentação expressiva de setores amplamente majoritários da burguesia brasileira nesse sentido, ou não haverá impeachment. E a questão é que a burguesia brasileira segue dividida sobre isso, né? Tem uma parcela que... Porque todo governo autoritário, ele não é autoritário só na arbitragem do conflito entre trabalho e capital. Os conflitos entre a burguesia, entre frações distintas da burguesia, também são arbitrados de uma forma autoritária. E, portanto, também provocam descontentamentos intra-burguesia. Nesse momento, a burguesia está dividida. Uma parte acha que o governo Bolsonaro é absolutamente contraproducente, que a continuidade desse governo pavimentará o caminho para uma vitória de uma candidatura à esquerda em 2022 e tenta se livrar do Bolsonaro para viabilizar uma candidatura da chamada direita liberal. No entanto, o Bolsonaro continua entregando aquilo que prometeu, continua com a agenda de privatizações, foi Eletrobras, está indo os Correios, enfim. Enquanto o Bolsonaro estiver entregando, ele também mantém o apoio de uma parcela da burguesia, porque ele continua entregando aquilo que era o verdadeiro objetivo do golpe de 2016 e de todo o programa gestado de desconstrução do Estado e de eliminação de direitos sociais. Portanto, sem que a burguesia se unifique, ou pelo menos que setores majoritários dela caminhem para o impeachment, dificilmente o Congresso o fará. O papel que a esquerda cumpre é o papel de mobilização social, de ocupar as ruas, de criar um ambiente que, se possível, como principal hipótese, consiga criar um ambiente na opinião pública que torne insustentável manter o Bolsonaro. Essa é a melhor hipótese, porque o Bolsonaro é perigoso. É perigoso ter alguém como o Bolsonaro no comando da máquina pública, no comando dos poderes ligados à União. É uma permanente ameaça às liberdades, uma permanente ameaça ao processo político. Bolsonaro nunca escondeu de ninguém os seus objetivos golpistas no sentido clássico do termo. Portanto, não há que ter dúvidas em relação a isso. O impeachment, o afastamento do Bolsonaro é a melhor hipótese. Mas mesmo que não se consiga isso, as mobilizações de rua cumprem o papel de ampliar o desgaste dele. Eu prefiro um Bolsonaro
quebrado politicamente em 2022 por uma intensa agenda de mobilizações de rua que vá minando o apoio ao Bolsonaro e vá fortalecendo, dando autoconfiança para milhões de pessoas para fazer o enfrentamento ao bolsonarismo na disputa de opinião, do que ter uma atitude passiva, calmamente aguardando 2022 e correndo os riscos inerentes a uma atitude passiva e desmobilizada em relação a isso. Portanto, independente se o impeachment possa facilitar o surgimento de uma candidatura da direita liberal competitiva, independente de análises nesse sentido, eu acho que o impeachment deve ser o objetivo número 1. Afastar o Bolsonaro é uma questão de sobrevivência. Pode ser uma questão de sobrevivência, pode ser uma questão essencial à defesa das liberdades democráticas. Essas manifestações que nós temos visto nos últimos tempos, José Luiz, qual é o potencial que elas têm para alterar o cenário político que está colocado, justamente no momento em que o governo do Jair Bolsonaro se vê fragilizado com todas essas denúncias que se acumulam nos últimos dias? Então, é como eu disse aqui há pouco, as manifestações, elas são mais o reflexo de uma coisa, né? Quem tem hoje capacidade de fazer mobilização de massa na rua é a oposição, em particular a oposição de esquerda. O bolsonarismo perdeu essa capacidade. O Bolsonaro ainda mantém um reduto fiel, ainda mantém um setor fiel, mas que ele tem cada vez menos capacidade de o mobilizar. E isso, do ponto de vista da disputa política, é importante, porque quando você tem uma base social moralizada, com moral, com disposição de defender, isso faz diferença na disputa política, na sociedade, e fará diferença no processo eleitoral. Quando você tem um governo desmoralizado, derrotado politicamente, você tem menos capacidade de mobilizar. Nós já vimos esse filme antes. O Collor não conseguia mobilizar ninguém, né? Não é que o Congresso aprovou o impeachment do Collor porque teve as passeatas dos movimentos de oposição que defendiam o impeachment do Collor. Mas aquilo deixou claro que o Collor não tinha mais base social mobilizável. E isso fez com que até aliados de véspera do Collor acabassem votando a favor do impeachment. Eu lembro de um episódio muito característico. Na véspera da votação do impeachment, um deputado chamado Onaireves Moura, do Paraná, Onaireves é Severiano ao contrário, mas o nome dele era exatamente esse, Onaireves Moura, dá um jantar de solidariedade ao Collor. E no dia seguinte vota a favor do impeachment. É típico de como se movimentam as representações políticas do Centrão. E por isso, essa mobilização de rua faz muita diferença. Ela faz muita diferença no sentido de dar moral ao lado de cá e de desmoralizar o lado de lá. Ganhar a batalha das ruas, no sentido figurado do termo, no sentido de ocupar massivamente as ruas, com manifestações contra Bolsonaro, no momento em que ele, para tentar dar alguma demonstração de peso, é obrigado a recorrer a motocicletas, né, porque acaba ocupando mais espaço com menos gente, é uma demonstração de fragilidade, né? Nesse momento é muito importante isso, porque isso ajuda a construir uma dinâmica de desmoralização do governo. E o que é que você achou, José Luiz, daqueles atos de vandalismo muito pontuais produzidos por mascarados que foram observados ao final das manifestações em São Paulo no último sábado, depredando uma agência bancária e um ponto de ônibus? Como não poderia deixar de ser, o Jair Bolsonaro aproveitou o episódio para desqualificar o protesto, dizendo que, abre aspas, nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi por poder, fecha aspas. Quem realiza esse tipo de violência, José Luiz? Seriam infiltrados do bolsonarismo ou aquela gente que acha que vandalizar é a solução para chamar a atenção, ou seja lá pelo motivo que for? Isso de alguma forma mancha as belas imagens que nós observamos nas ruas do país? Olha, nós temos elementos de sobra desde 2013 para saber que a infiltração da chamada P2 nesses atos de vandalismo é uma regra, não é uma exceção. Eu não diria que é só a P2 e que é só
infiltração porque eu não subestimo a quantidade de idiotas que existem nesse mundo, né? E não subestimo o fato de que exista gente que acha que quebrar uma vidraça de um banco é uma forma de combater o capitalismo, né? Nunca ouvi falar que o capitalismo que os bancos serão derrotados pela quebra dos seus vidros, né? Não acho isso viável, mas eu acredito que existe gente capaz de imaginar tal coisa. A questão é que há infiltração nisso, como se comprovou e se desmascarou em 2013, eu tenho certeza que há agora também. É muito suspeito, por exemplo, as fotografias de São Paulo, onde se vê um manifestante, vamos colocar aqui entre aspas, todo encabuçado, com um coturno, ele próprio filmando, enquanto dava um pontapé numa vidraça, e a pichação da sigla A do movimento anarquista sem o círculo em volta, que é algo que nenhum anarquista faria. Então, assim, há muitos elementos para achar que aquele foi um ato de bandeira falsa, né? Foi um ato claramente de provocadores infiltrados. Mas acho que as duas coisas podem existir e uma certeza eu tenho, isso vai aumentar, não vai diminuir. Então, acho que a organização das manifestações deve montar um esquema próprio de segurança. Deve montar um esquema de segurança para coibir e para apartar a manifestação de atitudes desse tipo. Quem estiver nos carros de som deve desautorizar explicitamente para que isto não possa ser usado contra as manifestações. Poucas horas depois dos episódios, o Bolsonaro já compartimentava esses vídeos, o que evidentemente só reforça a suspeita de ter sido coisa plantada, ter sido uma ação de bandeira falsa, né? Mas coisas desse tipo irão ocorrer agora nas manifestações, enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, irão ocorrer o tempo todo. E coisas mais graves que isso podem acontecer também com bandeira falsa. Nós podemos, se chegarmos a 2022 a um processo eleitoral polarizado com Bolsonaro, nós podemos imaginar provocações dessa natureza e de natureza pior do que essa durante o processo eleitoral. Vamos viver um ano e meio bastante tenso até que a gente consiga resolver em definitivo o problema que é o Bolsonaro e a ameaça às liberdades democráticas que ele representa. Eu gostaria que você comentasse também, José Luiz, a situação da nossa economia. Temos aí o desemprego em alta. No trimestre que terminou em abril, o índice foi de 14,7%, o que corresponde a 14,8 milhões de brasileiros buscando uma vaga no mercado formal de trabalho, a inflação subindo, o nível de vida e a renda dos brasileiros em queda livre, e nada de a equipe econômica do Paulo Guedes ampliar o gasto público para dar conta desse verdadeiro caos. Ainda tivemos a ampliação do auxílio emergencial por mais 3 meses, mas em um valor muito irrisório. Como é que você tem observado o cenário da nossa economia, José Luiz? Olha, acho que a economia bateu já no fundo do poço e acho que alguns elementos apontam para que haja uma retomada de crescimento econômico e que o cenário econômico em 2022 seja melhor que o cenário de hoje. O primeiro é que é de se supor que a pandemia esteja razoavelmente sob controle e que, portanto, as restrições à atividade econômica sejam provavelmente eliminadas em 2022. O segundo aspecto é que muitas empresas se adequaram ao trabalho online e se adequaram a trabalhar em regime de isolamento social quando ele é necessário. Portanto, eu quero apontar aqui, por exemplo, que algumas indústrias que chegaram a fechar em 2020, no período ali de abril, maio, na segunda onda da Covid em 2021, já não fecharam, porque já haviam adequado os seus procedimentos internos para poderem continuar a produção, mesmo num quadro de agravamento pandêmico. Portanto, assim, já houve todo um processo de ajuste, seja de procedimentos de trabalho, seja de empresas que já quebraram, outras, a economia já se reposicionou, cresceram as empresas que trabalham em plataformas online,
reduziu o trabalho presencial, particularmente no setor de serviços, quem se adaptou às novas formas de se operar, principalmente às plataformas online, está tendo sucesso, quem não se adaptou não está, ou seja, já há um processo de ajuste a uma nova realidade que está feito. É provável, portanto, que a gente assista a um período de crescimento econômico esse ano, basicamente recuperando a perda do Produto Interno Bruto 2020, mas já é suficiente para dar a sensação de que o bode saiu da sala, e 2022 é um cenário provável de crescimento real econômico já em relação ao período anterior à pandemia. No entanto, o governo certamente baterá bumbo com isso, porque irá apresentar números que mostram crescimento econômico, mas é um crescimento muito desigual. É um crescimento em que alguns setores irão muito bem, outros setores que quebraram durante a pandemia não voltam, boa parte do desemprego aberto não é reversível, portanto, o impacto dessa recuperação econômica ele é muito variável, ele é muito diverso. Para alguns setores será sentido de forma bastante positiva, para outros setores não. É importante termos isso claro, porque assim, não dá para analisar o Bolsonaro numa eleição 2022 com o cenário de hoje, porque a tendência é que o cenário econômico seja mais favorável. E, portanto, haverá a possibilidade do governo bater bumbo com isso e capitalizar em alguma medida aquela sensação de alívio após a crise bater no fundo do poço. Portanto, é um cenário que, sobre esse ponto de vista, tem que ser olhado com bastante atenção. O principal elemento, a principal coisa que nós precisamos observar é que é muito diferenciada a recuperação. O setor agroexportador vai muito bem, e isso é visível em alguns estados, tem um forte impacto, tem impacto em Santa Catarina, tem impacto no Mato Grosso do Sul, em Goiás, nos estados mais ligados ao agronegócio. Os setores que rapidamente se movimentaram para plataformas online vão bem, a indústria vai relativamente bem, e, no entanto, tudo isto é feito com economia de força de trabalho. Ou seja, isto não tem, a curto prazo, um impacto na retomada da empregabilidade. Até porque boa parte do crescimento econômico, boa parte dessa retomada econômica, se dá num quadro de incorporação de inovações tecnológicas que poupam força de trabalho. Portanto, a gente vai ter um cenário de copo meio cheio ou meio vazio, e a disputa das percepções vai ser fundamental para definir, inclusive, a correlação de forças em 2022. Né? Se a percepção majoritária for de alívio face à retomada do crescimento econômico e à retomada do trabalho, não acredito em retomada significativa do emprego, mas a gente sabe que hoje a maior parte do trabalho não é mais mediado por uma relação de emprego formal, portanto, a retomada da atividade econômica impactará o setor informal também, né? E a disputa das percepções em relação a isso determinarão muito a correlação de forças. Portanto, quem subestima Bolsonaro para 2022 está cometendo um erro, porque a fotografia de hoje é a fotografia do Bolsonaro no seu pior momento, onde conjuga uma crise pandêmica grave, denúncias, inclusive agora envolvendo corrupção, e uma situação econômica ainda de bastante crise. O cenário em 2022 tendencialmente não será esse. Para finalizar, José Luiz, eu queria uma palhinha sua a respeito dessa reforma tributária que os senadores devem discutir essa semana. O governo apresentou recentemente a tal da segunda fase da reforma, que inclui mudanças do imposto de renda. Te agradaram essas alterações propostas pela equipe econômica? O que é que falta nessa reforma, José Luiz? Olha, não dá para sequer chamar de reforma tributária, é um ajuste em algumas questões. O sentido geral
do ponto principal que está sendo discutido, que é a redução do imposto de renda da pessoa jurídica e voltar a tributar a distribuição de lucros e dividendos, é um sentido correto. Ele tem dois impactos positivos. O primeiro, adequa a estrutura tributária brasileira àquilo que é o padrão da maioria dos países, evitando, portanto, riscos de perda de densidade industrial por guerra tributária, né? Nós temos hoje um imposto de renda de pessoa jurídica acima de 30%, quando, em boa parte do mundo, ele gira em torno de 20%. E, portanto, isso acaba sendo um desincentivo à localização de empresas aqui. Por outro lado, a isenção de imposto na distribuição de lucros e dividendos incentiva a distribuição do lucro e desincentiva o investimento. Quer dizer, quando você passa a tributar a distribuição, você está dizendo, portanto, que reter os lucros na empresa e reinvesti-los é um caminho mais incentivado, digamos assim, porque o lucro retido na empresa não é tributado na distribuição e, portanto, a empresa tem mais capacidade de tocar investimento com recursos próprios, né? Então, o sentido geral, ele não está errado. Tem alguns furos, né? O primeiro deles é o nível de isenção em R$20 mil mês, o que significa que continua aberta a porta para o incentivo da pejotização, né? Se você hoje é um trabalhador assalariado e recebe R$20 mil, você está entrando na alíquota de imposto de renda de 27,5%. Mas se é uma distribuição de lucros por conta de uma empresa, pessoa jurídica, você está isento, o que evidentemente mantém uma distorção, né? Continua havendo aí um incentivo que haja um processo de pejotização, particularmente das atividades profissionais mais ligadas aos setores da classe média alta, né? Estamos falando de médicos, advogados, começa a acontecer isso agora em professores, enfim, a gente começa a ver jornalistas, principalmente de uma certa remuneração para cima, acaba havendo um incentivo à pejotização, porque a pejotização significará uma isenção fiscal até R$20 mil e, consequentemente, uma tributação menor daí para cima. Então, continua havendo um buraco aí. E a razão disso é que o governo Bolsonaro está fazendo política, não está querendo comprar desgaste com esses setores da classe média, que é um dos setores com o qual o governo ainda conta com uma aprovação um pouco acima da média, né? Então, em linhas gerais, é isso. Quer dizer, é uma modernização, a ideia é uma modernização do sistema. A ideia que está atrás disso é uma ideia de modernização do sistema tributário, que ela em si ela não está errada, mas que continua tendo uma janela aberta para que continue se incentivando a pejotização de algumas atividades e criando uma desigualdade, né? O assalariado de 12, 15, 18 mil paga imposto de renda na alíquota máxima e o pejotizado de 20 mil está isento, né? Isso, evidentemente, não é razoável. José Luiz Fevereiro, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço. Agradeço o convite, Anderson, estou sempre à disposição aqui. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos tempestuosos, digamos assim, e acho que no próximo ano e meio as coisas ainda irão balançar bastante, né? É como estar num avião e ele começar a sacudir em turbulência. Esse é o cenário que nós temos hoje e acho que implica em todos nós cumprirmos a nossa parte no sentido de refletirmos e atuarmos na conjuntura de acordo com o que é necessário ser feito para garantirmos o direito de continuar exercendo as liberdades democráticas, usufruindo das liberdades democráticas e buscando construir um país melhor. Conversamos aqui com o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o médico oncologista, sanitarista, professor universitário, ex-secretário de Saúde do Ceará e membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, Arruda Bastos. Arruda Bastos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, os ouvintes da Rádio Bandeirantes do Rio e do Faixa Livre. Um prazer participar desse programa de tanta audiência, Anderson. Arruda, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Arruda, o Brasil vem passando talvez pelo pior momento da sua história desde a redemocratização. Temos um presidente absolutamente ignóbil comandando o país, liderando um verdadeiro genocídio nessa pandemia que já provocou a morte de cerca de 530 mil pessoas. Recentemente surgiram suspeitas de corrupção pelo Ministério da Saúde na aquisição de doses de vacinas contra a Covid-19. Só que a pressão sobre o chefe do executivo tem aumentado. Na semana passada, uma série de entidades protocolaram o chamado superpedido de impeachment na Câmara, e a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia foi uma das que assinou o documento. Primeiro, Arruda, eu gostaria que o senhor falasse aqui para os nossos ouvintes, com a experiência de gestor público, como o senhor tem visto essas denúncias de corrupção contra um governo que se dizia imune a esse tipo de prática? Você falou certo, Anderson. É realmente um genocídio. 530 mil pessoas mortas por essa pandemia. O Brasil, que tem um sistema único de saúde com capilaridade para vacinar as pessoas num tempo recorde, mais do que qualquer outro país do mundo. E nós estamos vivendo esse momento de grande dificuldade. E para somar agora essas descobertas de corrupção, não era assim de se estranhar que isso viesse a ser aberto, né, essas informações, mas corrupção graçando e na compra de vacinas, o que dá uma gravidade maior. Nós podíamos ter iniciado a campanha de vacinação desde dezembro do ano passado. Todos os estudos, até um recente estudo que saiu agora, mostra que em agosto nós terminaríamos de vacinar toda a população brasileira superior a 18 anos. Mais ou menos em setembro, outubro, estaríamos vacinando toda a população do Brasil. E estamos nessa marcha lenta das vacinas. E agora descobrimos por que estamos na marcha lenta. Porque as vacinas que poderiam ter sido adquiridas o ano passado, ainda no começo do ano, elas não foram adquiridas. E nós pensávamos que isso era mais por causa do negacionismo do Estado, era mais para a imunidade de rebanho que eles queriam assegurar, mais para a distribuição de cloroquina. Isso aí existe, mas agora nós constatamos, e a CPI está mostrando isso com muita força, que era muito mais do que isso. Era corrupção pura. Fazer com que essas vacinas que são de laboratórios conceituados não chegassem a tempo e a hora no Brasil, compras adquiridas de forma direta dos laboratórios, para utilizar intermediários nessa fase agora, para utilizar intermediários superfaturando o preço das doses do medicamento, para utilizar exatamente da corrupção, compra sem entrega de vacina, porque o Brasil ia adquirir um lote grande de vacinas, 400 milhões de doses, sem ter segurança nenhuma de que ia receber. Então, provando a gravidade do momento. Então, as denúncias são gravíssimas, devem ser apuradas até as últimas consequências, e todos os envolvidos, não interessa quem seja, do presidente ao ministro da Saúde, os diretores, as pessoas que atravessaram nessas compras, as pessoas que propuseram, devem ser punidas exemplarmente. Não podemos deixar que isso prospere, principalmente no momento desse de tanta gravidade. Então, aqui nós exigimos realmente, e como a nossa entidade, a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, nós exigimos que isso seja realmente efetivo. E qual é a sua expectativa em torno desse super pedido de impeachment, Arruda? É possível nós acreditarmos que isso produzirá, de fato, a queda do ex-capitão do mandato? Isso se deu apenas para produzir o fato político? A nossa expectativa, Anderson, é muito favorável. Não é só um fato político, né? Esse super pedido, ele tem 46 signatários, tá certo? Que unifica exatamente 123 pedidos de impeachment já apresentados. E mais, acrescenta outros
tá certo? Acrescenta outros motivos, né? Porque nós sabemos que o presidente prevaricou quando recebeu a informação, a denúncia do Luiz Miranda e do seu irmão, tá certo? Denúncia da possibilidade de uma compra superfaturada de vacinas, e não tocou isso para frente, inventou que passou para o ministro Pazuello, que não passou, que o ministro já estava para deixar o ministério. Não tem, todo mundo sabe que isso não tem a menor verdade, né? Agora já temos mais caracterizado esse crime de peculato, ou seja, o presidente tem já no mínimo esses 2 crimes. Peculato, que é o crime que consiste nesta subtração ou desvio por abuso de confiança nas rachadinhas quando ele era deputado, né? E a prevaricação, que é exatamente o crime cometido por funcionário público que, quando toma conhecimento de alguma prática, tá certo, contrária ao serviço público, que leva a uma suspeita de corrupção, não toma nenhuma providência para exatamente satisfazer interesses pessoais, que é exatamente o interesse pessoal de atender, o que tudo indica, o Ricardo Barros, que é o líder do governo, tá certo? O Ricardo Barros está atolado também nessa denúncia, e ele mesmo falou para o deputado que Ricardo Barros estava envolvido nisso aí, tá certo? E é o que nós estamos vendo a cada dia. Então não é só um ato político em si, né? É um super pedido de impeachment assinado por dezenas e dezenas de entidades que são respeitadas na nossa sociedade, juristas, professores, militantes, parlamentares, né? Então é um pedido que foi protocolado e que vai entrar com muito peso, porque não é um pedido que não aprofunde na sua discussão. São muitas páginas, são muitos textos, são muitos artigos que são listados na Constituição. Um belo trabalho da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Nós assinamos, nós aprovamos na nossa Comissão Executiva Nacional de todo o Brasil, e assinamos, somos uma das primeiras entidades a assinar esse super pedido de impeachment. E nós temos uma opinião de que isso vai forçar realmente o presidente da Câmara, o deputado Lira, a tomar uma posição, somado ao que a CPI vai descobrir, está descobrindo com os depoimentos, com a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal e telefone. Tem muita coisa ainda por baixo aí que vai emergir, e mais ainda, tá certo? A mobilização popular que está crescendo a cada dia, pedindo o impeachment de Bolsonaro, o afastamento de Bolsonaro, exatamente por mais vacinas, por um auxílio emergencial substancial e não esse que o governo está prorrogando, tá certo? Por mais saúde, por mais educação, tá certo? Por mais moralidade. Então, um governo que está totalmente desmoralizado em todos os aspectos. E eu tenho certeza que esse pedido de impeachment vai ser levado realmente em consideração e vai ter muito peso nessa discussão ainda. Agora, a classe política, em especial o Centrão, seguraria mais essa bronca do Jair Bolsonaro, Arruda, uma denúncia de corrupção bilionária? Anderson, essa é uma boa pergunta. Pelo que nós conhecemos do Centrão, não segura não. O Centrão, ele é um grupo que existe há muito tempo, que enquanto ele estiver com seus benefícios e ele vislumbrar a possibilidade de continuar com esses benefícios, ele está junto aí do governo, está junto do presidente. À medida que a popularidade desse presidente cai, à medida que emerge todas essas informações de corrupção, que as pesquisas mostram que provavelmente Bolsonaro nem candidato tem a condição de ser, porque do jeito que está caindo, do jeito que a rejeição aumenta, tá certo? Provavelmente não tem, ou se for candidato, o candidato tem a menor chance de se viabilizar, tá certo? Então, eu não acredito que o Centrão aguente por muito tempo isso mais. Tem agora membros, né, como é o caso do Ricardo Barros, envolvido também, e não tem dúvida que não só Ricardo Barros, muitos outros estão envolvidos. Então é só continuar na luta, continuar na mobilização popular,
continuar nas denúncias, dando força, pressão política, crescendo isso em todas as cidades, em todos os estados, em todas as entidades. E o Centrão, então, tem, como já teve em outros governos, a decisão de não segurar, porque não vai ficar com essa batata quente muito tempo na mão, não vai ficar, tá certo? E ainda mais com um período sem economia soerguer, sem termos um aumento, desemprego em marcha, cada vez aumentando, né? Pobreza, a fome da nossa população, isso tudo também é fator primordial para que o Centrão abandone esse barco do governo Bolsonaro. Nós já vimos isso, até recentemente nós já vimos isso em outros governos, a forma com que o Centrão age. Então, não vamos considerar que é impossível ter essa mudança, tá? Nós, agora nesse super pedido de impeachment, muitas pessoas que eram do lado do presidente, e isso foi até questionado, assinaram também o documento. Nós tivemos parlamentares de partidos que não são progressistas, que assinaram o documento, pessoas que apoiaram a candidatura do Bolsonaro, que hoje já mudaram. Eu sinto isso, inclusive, na minha categoria. Nós temos observado no Brasil todo um crescimento da nossa entidade, da Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, como também da rede de médicos populares. Aqui no meu estado do Ceará, o crescimento também de um outro coletivo denominado Rebento, e estão crescendo e papocando em todos os estados esses movimentos de pessoas que observam que não tem como o presidente Bolsonaro continuar com esse governo genocida. Eu gostaria também, Arruda, de uma avaliação sua a respeito do cenário da pandemia no país. Temos aí perto de 530 mil brasileiros que perderam a vida pela doença, mas principalmente pelo negacionismo de um presidente da República que se negou a comprar vacinas no tempo certo e parece que só adquiriu aquelas que davam vantagens financeiras escusas aos seus aliados. Como é que você avalia o quadro da Covid-19 hoje, Arruda? Anderson, o quadro da pandemia do Brasil é ainda extremamente grave. Nós ultimamente estamos observando uma queda da média de óbitos e uma queda da média de óbitos, tá certo? Mas isso não podemos considerar como o fim da pandemia, muito longe disso, porque nós estamos com a vacinação de forma lenta, né? Nós temos um grupo vacinado na casa de 30-35% de pessoas vacinadas de primeira dose, o que não garante imunidade. Na casa de 13% as pessoas imunizadas com segunda dose, que aí sim deixa realmente imunidade, tá certo? Muitos estados, muitas cidades ainda com número alto de óbitos e um número também elevado de casos confirmados todos os dias. Estamos longe. E essa nuvem, né? Essa nuvem que está em cima da saúde pública do Brasil, com o Ministério totalmente desestruturado. Começou essa desestruturação já antes mesmo da pandemia, começou no governo Temer, tá certo? Quando o próprio Ricardo Barros, ele era o ministro da Saúde, foi um dos piores ministros que nós tivemos na saúde, retirando recursos do SUS, querendo avançar na discussão de retirar aqueles princípios norteadores do SUS, como é o caso da universalidade, a integralidade, discutir o surgimento de planos de saúde populares sem dar cobertura devida aos usuários, redução com o teto de gastos abrangendo a saúde, reduzindo esse teto, colocando um teto de 20 anos. Ricardo Barros foi uma desgraça total. Veio esse governo, e aí o Mandetta, que no começo também, da mesma forma, continuou a mesma política de desestruturação do SUS. Ele nunca foi uma pessoa muito defensora do SUS, nunca foi, não tem esse passado de defender o SUS. Eu conheço bem, eu fui vice-presidente do CONAS, eu fui aqui secretário de saúde do estado do Ceará, superintendente aqui da Escola de Saúde Pública do estado, convivi muito em Brasília durante praticamente 8 anos e fui secretário aqui do governo do estado do Ceará. Conheço bem a forma de atuar do ex-ministro Mandetta. Veio a pandemia,
todos sentiram realmente que o SUS era o sistema ideal para combater a pandemia e começaram a apoiar, e aí teve o choque entre o Mandetta e o Bolsonaro. Sai o Mandetta, entra o Nelson Taixe, passou pouco tempo, também não iria fazer nada, e veio o ministro Pazuello, que conseguiu ser pior do que o Ricardo Barros. E aí está todo esse estrago que nós estamos vendo hoje, inclusive nesse disparar de corrupção, desse negacionismo com relação a não compra de vacina, não uso de máscaras, não isolamento social, tá certo? Então foi uma situação de extrema dificuldade. E agora o Marcelo Queiroga, infelizmente, eu já sabia também, porque conheço das entidades que ele dirigiu, sei que ele não tem o peso suficiente para impor realmente o que deve ser imposto como ministro da Saúde. O SUS preconiza que o ministro da Saúde é que é o gestor do SUS no Brasil. O secretário estadual da Saúde que é o gestor maior da saúde nos estados, e os secretários municipais de saúde nos municípios. Nós não estamos vendo isso no governo federal. Uma total desarticulação, uma total subserviência a esse gabinete paralelo, que não tem quem negue hoje que existe esse gabinete paralelo, e que ele foi dirigido pelo deputado Osmar Terra, que eu também conheço do CONAS. Eu, quando estava no CONAS, o Osmar Terra era secretário do Rio Grande do Sul, conheço também, tá certo? Então, é um momento de dificuldade. Então, apesar da redução do número de casos, nós temos dia a dia observado o surgimento de novas cepas do coronavírus, cepas que são mais infectantes, que são mais letais, e nós só vamos ter tranquilidade quando avançarmos na vacinação. Tivemos 60%, 70% da nossa população vacinada com 2 doses, e não temos nenhum horizonte para isso. Não temos horizonte para isso. Nós temos aí o que eu falei: primeira dose, 30 e tantos por cento, segunda dose, que é o que interessa, 13%. 13% para 70%, nós estamos muito longe. Muito longe. Ainda mais agora com essas denúncias todas de corrupção na compra de vacinas que o Ministério colocava como tendo adquirido. O Ministério colocava como se fosse adquirir essas vacinas, né? Essa Covaxin estava adquirindo não sei quantos milhões de doses dessa Covaxin, estava adquirindo não sei quantos milhões de doses de outras vacinas, e isso tudo só corrupção. Então a situação ainda continua grave. Eu quero aproveitar aqui o seu programa para apelar para as pessoas que tomem cuidado, mantenham o distanciamento, mantenham o isolamento quando possível, o uso de máscaras, o uso do álcool em gel, tá certo? Porque nós podemos ter um recrudescimento dos casos e nada impede que possamos ter uma terceira onda, tá certo? Uma terceira onda. Se nós facilitarmos, se fizermos a mesma coisa do ano passado, liberarmos total, como se não estivéssemos mais numa pandemia, vamos ter sem dúvida uma terceira onda. Só vamos ter tranquilidade quando tivermos um grande número da nossa população vacinada. Qual é o grau de culpabilidade do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, nesse desastre que nós temos no país até aqui, Arruda? Ele que sempre foi e continua alinhadíssimo ao ex-capitão. Bom, Anderson, como o Pazuello é um fato à parte, né? O Pazuello, já falei aqui antes, respondendo a sua pergunta, o pior ministro da saúde de todos os tempos, tá certo? Pazuello não entende nada de saúde, não entende nada de SUS, e esse negócio de dizer que o Pazuello era um especialista, tá certo, na área de logística, mostrou que não é nada. Pazuello não é nada. Pazuello não tem a menor condição de ser nada. Não sei como chegou a esse posto no Exército. Ele depõe, inclusive, contra o regime de promoção do Exército. Não tem a menor capacidade. Um capacho total do presidente da República, tá certo? Pessoa totalmente responsável por esse momento que nós vivemos no Brasil, tá certo? Porque à medida que o ministro da Saúde aceita, tá certo? Aceita aquilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não existe, tá certo? Isso não existe. À medida que forma um gabinete no Ministério da Saúde cheio de milicos, cheio de pessoas sem nenhum conhecimento do SUS,
desarticula totalmente o Ministério da Saúde. Eu conheço o Ministério da Saúde, conheço bem o Ministério da Saúde, técnicos extremamente competentes do Ministério da Saúde, pessoas que criaram o SUS, que cresceram com o SUS, que conhecem tudo de saúde pública. Essas pessoas foram totalmente escanteadas no Ministério da Saúde. Ele formou um gabinete, começando pelo secretário executivo, que é pelo Elcio, que está envolvido em toda essa corrupção aí de compra de vacinas. Você vê falar em vacina, bota o Elcio no meio, tá certo? Então, o Pazuello é culpado direto dessa situação que nós estamos. Então, não é à toa que ele está no nível mais elevado e vai ser o primeiro a ser preso. Não tem dúvida, ele já está respondendo diversos processos por improbidade. O que ele fez no Amazonas, o que ele fez em Manaus, naquela crise da falta de oxigênio, tá certo? Isso foi um absurdo. No lugar de mandar oxigênio para a população que não tinha como adquirir, para o estado que não tinha como adquirir, para a cidade que não tinha como colocar oxigênio nas unidades de saúde, manda uma outra representante, tá certo? Doutora Mayra, denominada Capitã Cloroquina, para influenciar os médicos lá de Manaus, principalmente, envolvendo a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde, para distribuir cloroquina. Doutora Mayra também, você não perguntou, mas eu coloco aqui. Capitão Cloroquina está até o pescoço envolvido nessa gestão do Ministério da Saúde, inclusive com maior gravidade, porque é uma médica, tá certo? Não alivia a barra do Pazuello, não, por não ser médico, tá certo? Porque ele foi nomeado ministro, tá certo? Mas os dois juntos, mais o Elcio, mais um grande número de pessoas que foram colocadas no ministério, que hoje nós estamos vendo aí a grande quantidade de denúncia de corrupção, pessoas que foram colocadas lá para comercializar vacinas superfaturadas, para impedir a compra da vacina da Pfizer, para impedir a compra da Coronavac, para impedir que a AstraZeneca acelerasse os seus protocolos com a Fiocruz. Nós estamos vendo isso hoje, então o Pazuello, não temos dúvida, vai ser o primeiro. Outra coisa, a postura dele na CPI, tá certo? Só falou em verdades nas duas vezes que foi a CPI, deve ir uma terceira, tá certo? Então está totalmente envolvido. E agora, nessa denúncia do deputado Miranda, que fez a Bolsonaro esse crime de prevaricação do Bolsonaro, ele aceitar ser envolvido nessa tramóia e dizer que recebeu a informação do Bolsonaro que estava acontecendo, passou para o secretário executivo Elcio, que isso foi avaliado e que não foi descoberto nada. Um processo desse não se resolve com 2, 3 dias, uma avaliação dessa. Como é que isso? Como é que ele não tem culpa no cartório? Então o Pazuello deve ser o primeiro a servir de exemplo, tá certo? Que não é qualquer pessoa que pode assumir um cargo de ministro da Saúde. Tem que ser uma pessoa que tenha capacidade para isso, que entenda de gestão, que entenda de saúde, que entenda do SUS, que seja honesto, tá certo? Que forme uma equipe e não que atenda os caprichos de um presidente negacionista e de um gabinete paralelo da saúde, tá certo? Então, marionete, tá? O Pazuello deve ser o mais punido, além do Bolsonaro, claro, que é o mentor de tudo, que nomeou uma pessoa com essas qualificações para ser ministro da Saúde. Sem dúvida, vai ficar na história como o período mais nefasto em termos de gestão pública no Brasil. Não vamos encontrar um secretário, um ministro com atuação tão desastrosa como essa situação do Pazuello. E eu citei o caso de Manaus, mas tem muitos outros casos. Nas vacinas nós estamos vendo aí todos os dias. Então o Pazuello tem culpa total no cartório e de grande gravidade, ele e o Bolsonaro. E como reverter esse panorama, Arruda, com a vacinação ainda em ritmo lento no país, com um presidente que desincentiva as medidas de proteção contra o vírus, como o uso de máscaras? Bom, Anderson, a forma mais rápida de reverter é tirar o Bolsonaro, né? Tirar o Bolsonaro e tirar o Queiroga. Como isso não está no horizonte assim tão rápido, né? O que cabe é pressionar cada vez mais
para que a ciência seja o nosso bastão. Nada de negacionismo. Primeiro, manter o uso de máscaras, mesmo caindo o número de casos, caindo o número de óbitos, manter o uso das máscaras. Não flexibilizar de forma assim atabalhoada, não flexibilizar de uma forma acelerada demais, porque nós já vimos o que isso dá. Não podemos avançar nos estados e municípios como se a pandemia não estivesse nos rondando. Isso só será possível, só vai ser possível como atingirmos um nível grande, um nível elevadíssimo de vacinação. Segunda, fazemos com que a vacinação seja acelerada nos estados e municípios. Então precisamos de uma logística, quando essas vacinas chegarem ao Brasil, elas serem imediatamente distribuídas. Nós tivemos agora um fato gravíssimo. A Janssen encaminhou as vacinas para o Brasil, nessa doação do governo americano, e essas vacinas não foram distribuídas. Ficava a Anvisa esperando que o Ministério da Saúde encaminhasse os documentos para poder liberar, e o Ministério da Saúde esperando que a Anvisa liberasse. Uma total desarticulação com relação. Não podemos perder um dia, tá certo? Temos que acelerar. Se existe uma vacina agora de primeira dose que pode elevar a imunização total da população, essa vacina tem que ser utilizada imediatamente. A outra coisa, temos que acelerar a produção da AstraZeneca com a Fiocruz, temos que acelerar a produção da Coronavac no Butantan, e a Butanvac, que é a vacina brasileira que vai ser produzida pela Fiocruz, temos que acelerar também o seu processo de registro e de autorização de uso emergencial da Butanvac. Só assim podemos chegar até o final do ano com a população num percentual mais alto de vacinação. Se não, corremos o risco, como falei anteriormente, de termos uma terceira onda e cairmos novamente na mesma coisa que mesmo jeito que aconteceu no começo do ano. Então, primeiro, modificar o Ministério da Saúde, tirar essas pessoas que estão sendo alvos de investigação, que estão sendo denunciadas, voltar os técnicos do Ministério da Saúde a comandar o Ministério da Saúde, tá certo? Emparedar o Bolsonaro com as manifestações, com a possibilidade da abertura de um processo de impeachment, tá certo? E o Supremo Tribunal Federal também está atento contra essas medidas que vão totalmente contra o que a ciência, as medidas sanitárias que continuam sendo e continuam valendo. Só dessa forma vamos tentar não reverter, porque é impossível reverter. Esse genocídio que aconteceu é impossível de reverter. Por isso que Bolsonaro deve ser condenado internacionalmente, condenado nacionalmente, tá certo? E receber o impeachment também e depois ser preso, tá certo? Por provocar um crime de genocídio no Brasil. Pazuello a mesma coisa, a Capitã Cloroquina a mesma coisa, o Elson a mesma coisa, e dezenas de outras pessoas que compuseram o gabinete paralelo, que orientaram o presidente Bolsonaro, tá certo? Em termos de imunidade de rebanho, distribuição de medicamentos sem comprovação científica, como é o caso da cloroquina, da ivermectina e da azitromicina. Todas as pessoas têm que serem punidos por esse genocídio no Brasil. Para terminar, Arruda, o campo progressista é capaz de dar conta de todos esses retrocessos que estão colocados no nosso país, com os ultraliberais entregando o Brasil ao capital estrangeiro? Você enxerga condições de nós termos uma virada no panorama a partir de 2022? Bom, Anderson, não tenho a menor dúvida, né? Não tenho a menor dúvida que o campo mais progressista tem condição de reverter tudo em 2022. O problema nosso é que nós não temos tempo de esperar 2022. O problema que eu falo aqui, que a minha entidade fala, que é a Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, tá certo? E outras entidades, nós podemos esperar para tirar o Bolsonaro na eleição do ano que vem. O Bolsonaro vai fazendo um estrago nesse período que falta no governo. Nós já observamos o que ele fez com o meio ambiente, nós já observamos o que ele fez na democracia, nós já observamos o que ele fez na saúde, o que fez na economia, tá certo? Então não tenho dúvida, em 22 Bolsonaro vai ser totalmente esquecido. Esquecido assim, em termos de ser eleito, que ele não pode ser esquecido, ele tem que pagar pelos seus crimes. Tem que pagar pelos seus crimes, como eu falei anteriormente,
tanto no Brasil como internacionalmente. Então, o que é que eu vejo? Qual é o horizonte que eu vejo? É realmente esse grupo progressista, tá certo? Crescer, avançar, tá certo? Nós avançamos a partir de agora, não tenho dúvida que vamos vencer a eleição em 2022, tá certo? Junto com pessoas de centro também, pessoas de centro-esquerda, pessoas que querem o bem do Brasil, tá certo? Nós estamos amealhando também e trabalhando junto com essas pessoas. Esse super pedido de impeachment já trabalha nessa linha. Esse super pedido de impeachment foi uma coisa assim inusitada. Você juntar num pedido partidos de esquerda, como é o caso do PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL, Cidadania, Rede, PCO, né, PSTU, PCB, junto com outras lideranças que não são desses partidos, mas que também enfrentam o Bolsonaro. Então não tenho dúvida, tenho essa expectativa também, Anderson, favorável com relação a 2022. O problema não é 2022, o problema é agora, é 2021. Arruda Bastos, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Um grande abraço, Anderson, grande abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes do Rio, do programa Faixa Livre, todos vocês. Espero ter contribuído nessa discussão, nesse avanço da democracia, nesse esclarecimento do que está acontecendo no Brasil agora. Eu, representando aqui a minha entidade, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, nós ficamos à sua inteira disposição para participar de qualquer programa, certo? Para defendermos a democracia, para defendermos a saúde, para defendermos a vida. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Conversamos aqui com médico oncologista, sanitarista, professor universitário, ex-secretário de Saúde do Ceará e membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, Arruda Bastos. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!